Então, ele pediu, né, para a gente iniciar fazendo essa dedicatória, né? Então, eu vou ler para vocês, né, quem quiser e puder me acompanha, né? Então, lá, show, por favor. Então, dedicação para sessões de estudo. Ao iniciarmos este estudo e discussão sobre a sabedoria do Buda, que possamos saudar o sempre presente Buda Shakyamuni e as divindades protetoras que prometeram encorajar todos aqueles que buscam a iluminação do Buda. Que possamos trabalhar juntos para superar as fontes de desespero e sofrimento, e tratar não apenas os sintomas, mas as causas profundas que dão origem a toda a violência e ansiedade no mundo de hoje. Que possamos conhecer o poder da generosidade e a integridade da paciência. Que as ervas daninhas, sufocantes da ganância, raiva, medo, ignorância, mesquinhez e arrogância sejam arrancadas de nossos corações, e as sementes perfumadas de bondade amorosa, compaixão, alegria altruísta, sabedoria, caridade e tranquilidade sejam plantadas em seu lugar. Que os méritos que acumulamos com a oferta de nosso trabalho sejam distribuídos entre todos os seres vivos, e que nós e todos os outros seres vivos alcancemos a iluminação do Buda. Namo Myoho Renge Kyo. Thank you, Sensei. Thank you. And you're of course welcome to use that in any of your other sessions. I just think that's a really good way of getting us started to make sure we know what we're trying to accomplish. Ele disse que a gente pode usar, né, essa dedicatória também em outras sessões, né, outros estudos, porque ele acha que é uma boa maneira, né, de a gente começar, né, assim, sabendo o que a gente está querendo alcançar, né, com essa sessão de estudo. Okay, good. So this is the fourth in the series that I've been working with you all for several months now. I don't know, before we get started, if people have any questions about what we've talked about so far. I'd be happy to try to answer those now. Otherwise, I'll just go ahead and get started. Então, ele disse que agora é a nossa quarta sessão, né? Então, já faz alguns meses que a gente está trabalhando juntos. E que antes de ele começar, ele queria saber se está todo mundo ok, né? Se tem alguma dúvida, alguma coisa para esclarecer antes de começar. Então, se alguém... Sobre o assunto, né? Sobre o assunto, claro. Se alguém quiser falar alguma coisa. Okay. Okay, I think that we don't have any questions. Yeah, I can only see like 4 people in the pictures here, so I can't really okay. tell. All right, I'll go ahead and get started then. Okay. All right. Excuse me. So in the last talk, we looked at the parable of the lost son from chapter 4. And this was a son who had wandered away from his father's city, wandered away from his father's home, comes back to his father's city. But when he came back, did not recognize his father. The father recognized the son and then had his men bring the son to him. But the son faints, thinking he's going to be captured into slavery rather than being led into freedom. I'll let you take it from there. Então, na última aula a gente viu, né, sobre a parábola do filho perdido. E então sobre o filho que sai de casa, né, fica tanto tempo longe e acaba esquecendo do pai. Quando eles se encontram, o pai reconhece o filho, né, tenta alcançar o filho, mas o filho fica tão assustado que ele acaba assim desmaiando, né, achando que vai ser capturado e escravizado. Okay. So that parable explained why expedient teachings require deception, and it's because we're already familiar with the suffering we know. So we're afraid of this different life that the Buddha is promising us that is free from suffering. Então, essa parábola, ela fala, né, por que os meios habilidosos exigem um pouco de decepção, né? E, então, porque a gente é tão acostumado com essa nossa vida de sofrimento que a gente pode, assim, ficar desconfiado, né, da vida futura, da iluminação que o Buda está prometendo para a gente. Another way of putting this is that expedient teachings are themselves deceptive.
and that we need to recognize our attachment to the expedient teachings just as we are attached to our delusions. And this is where we pick up the story in chapter 7. Então, outra forma de a gente entender isso é também que os ensinamentos provisórios, né, os ensinamentos anteriores, os lotos, eles também causam apego, né? A gente fica apegado a eles também. Então, isso é o que é explicado agora na parábola do capítulo 7. Okay, so in this talk, there's a lot to cover in this chapter, in this parable, so I'm going to split this into two parts. The first part will go into the parable of the Magic City in chapter 7, and then in the second part, we'll continue discussion of the parable as an introduction to the very last parable in the Sutra of the Doctor and his children in chapter 16. Então, tem bastante coisa, né, para se cobrir nesse capítulo 7. Então, ele vai dividir isso em duas partes, né? Então, a primeira parte que a gente vai ver hoje, ele vai falar a respeito da parábola da Cidade Mágica, né? E na segunda parte, ele vai continuar discutindo ainda essa parábola, mas já vai fazer uma introdução à última parábola, né? Que é a parábola do médico e dos seus filhos, né? Que aparece no capítulo 16. Ok. And just as a reminder, we're looking at the question, what does the Buddha mean by expedient teachings, and and that will hopefully help us understand the difference between the expedient teachings and the true teachings. Então, aí a gente relembra, né, que a gente está focado em uma pergunta, né? Então, o que o Buda quer dizer por meios habilidosos? Né? Então, qual que é a diferença entre os ensinamentos expedientes e os verdadeiros ensinamentos do Buda? Ok. Okay, so just to recap where we are so far, at the very beginning, we looked at how in chapter 2, the Buddha said, I have not yet taught my true wisdom. He was setting aside expedient teachings and giving us his true teaching. So we see that expedient teachings are different from what the Buddha is teaching in the Lotus Sutra. Então, que a gente viu até agora, né? Então, no início do capítulo 2, né, o Buda ele disse o seguinte: eu ainda não ensinei a minha verdadeira sabedoria, né? Então, ele deixa de lado, né, esses ensinamentos provisórios, né, os ensinamentos expedientes, e ele passa então a dar os seus ensinamentos verdadeiros, né? Então, isso quer dizer o quê? Que os ensinamentos expedientes, né, os anteriores, os Sutra Lotus, são diferentes do que o Buda ensinou no Sutra Lotus. Ok. So because we don't know what the true teaching is yet, we want to know the difference. We want to look at the parables in the Lotus Sutra to understand what the Buddha means by expedient teachings. Now, these parables can look like more expedients, but our hope is they will give us a much better idea of what the true teaching that the Buddha is giving to us. Então, a gente ainda não sabe, né, qual é esse ensinamento verdadeiro que o Buda está falando, né? Então, por isso, ele ensina essas parábolas, né, para a gente, né? Mas só que essas parábolas, elas podem acabar aparecendo mais ensinamentos expedientes, mais ensinamentos provisórios, né? Mas a nossa esperança, né, é de que elas possam dar para a gente uma ideia melhor daquilo que o Buda está tentando nos ensinar. So we looked first at the parable of the burning house from chapter 3, in which a bunch of children were preoccupied with their toys and they didn't know of the dangers in the house where they were playing. The father in the story promised them better toys if they left the house, even if they didn't know what the better toys really were. Então, a gente viu a parábola da casa em chamas, né, que aparece no capítulo 3, né, que diz que tinham algumas crianças, né, que estavam dentro de uma casa e elas estavam muito preocupadas só com os seus brinquedos, né? Então, elas não sabiam nada a respeito dos perigos dessa casa. Então, o pai delas prometeu brinquedos melhores, né, do que aqueles que elas tinham dentro da casa, caso elas saíssem, né? Mas, então, essas crianças elas não sabiam, né, o quão melhor era, né? O que era de melhor esses brinquedos. Okay. So we see that expedience get people to act, it get people to do things, and gets them to move to something better, even if they don't completely understand what that better thing is. Então, os ensinamentos expedientes fazem com que as pessoas se mexam, né? Que elas se movam para algo melhor, né? Mesmo que elas não saibam exatamente o que é esse algo melhor. Ok. So expedients are also not about using power.
in this first story, the father did not carry his children out of the house. He didn't pick them up and haul them off. He didn't tell them that their toys were bad, and he didn't threaten to punish them if they did not leave. This is not how the Buddha operates. Então, esses meios expedientes não é assim sobre o uso de poder, de força, né? Então, nessa história, o pai ele não pega os filhos, ele não entra na casa, pega os filhos e carrega os filhos para fora da casa. Ele também não diz que os brinquedos que eles estão brincando lá dentro são ruins, né? E também ele nem ameaça que vai punir as crianças caso elas não saiam de lá, né? Então, não é dessa forma que o Buda trabalha. Ok. Right. So the Buddha is helping people to use their own capabilities and their own power to reach enlightenment, just as he did. Então, o Buda ele usa assim as próprias capacidades, o próprio poder das pessoas, né, para fazer com que elas ajam. Okay. Another thing we saw about expedience is that this idea of desire is very different from what the Buddha brought in his earlier teachings. In the Four Noble Truths, it was said that desire is the cause of suffering. In this story, and the goal was to eliminate desire. And in this story, desire is used to lead people towards enlightenment. Então, outra diferença, né, é o papel do desejo, né, nos ensinamentos do Lotus e nos ensinamentos anteriores, né? Então, eles são diferentes, né? Então, por exemplo, nas quatro nobres verdades, né, diz que os desejos são a causa do sofrimento, né? Então, o objetivo é eliminar esse desejo, né? Mas aqui, no Sutra do Lotus, o desejo é usado, então, para levar as pessoas até a iluminação. Okay. And then the last thing we saw from this story, and it was actually the first question the Buddha asked after he told the story, was that expedience requires some level of deception. And this is where we picked up the next parable about the lost son, because we want to understand why this deception is necessary. Então, aí a gente percebe, né, que existe uma necessidade de algum tipo de engano, né? Tipo, de serem o expediente ele exige que a pessoa seja de certa forma enganada, né? Exige um tipo de decepção. Então é aqui que a gente entra, né? A gente pega um gancho para entrar na nossa próxima parábola, né? Então, como a gente pode entender o que é esse engano? Ok. Okay. So, in the parable of the lost son, from chapter 4 of the Lotus Sutra, the son had walked away from his father's city, run away from home, came back to his father's city, but did not recognize his father. Excuse me. The father recognized the son and sent several of his men to bring the son back to him. When that happened, the son fainted because he thought he was being captured into slavery rather than being led into freedom. Então, a parábola do capítulo 4, né, do filho perdido, fala, então, como a gente já disse antes, né, do filho que se afastou de casa, fica longe um tempo, quando ele volta não reconhece o pai, aí o pai tenta trazer o filho, né, mandando os seus homens irem até ele, mas o filho então desmaia, né, porque ele acha que está sendo capturado para se tornar escravo, mas ele não consegue entender, né, que na verdade as pessoas estão indo até ele para levar ele até a liberdade. So the son could not imagine the treasures that his father had waiting for him. And in the same way, we can't imagine our life without the delusions and the suffering that we become accustomed to. Então, o filho ele não conseguia imaginar, né, os tesouros que o pai tinha, né, os tesouros que esperavam por ele, né? Então, da mesma forma, a gente não consegue imaginar, né, como seria a nossa vida se não tivesse nenhum tipo de ilusão. So getting rid of these delusions takes time. And in the story, the father took several years, excuse me, to bring the son up slowly and help him realize that the treasures in the father's treasure house actually belong to him. So in the same way, we're familiar with the suffering we know, but we're afraid of this different life the Buddha is leading us towards. Então, o pai naquela parábola, né, ele levou um tempo, né, para ensinar sobre o filho, né, a respeito dos tesouros que ele tinha guardado lá no seu cofre, né? Então, da mesma forma, né, o Buda ele também ele ensina a gente, né, leva um tempo para ele ensinar a gente, né?
justamente porque é difícil a gente conseguir deixar as nossas ilusões, porque a gente tem medo, né, de sair daquilo que a gente já está acostumado e ir para alguma coisa nova, diferente, mesmo que ela seja boa, né? Ok. So in the story, the son at some point had to leave behind his image of himself as a poor laborer and take on his true self as the son of his father, who was worthy of the treasure in his father's house. And in the same way, at some point, we need to leave our delusions behind. And this includes the delusions and the deceptions that are involved in expedient teachings. Então, na parábola desse filho, né, ele precisa, em algum momento, deixar para trás, né, aquela imagem que ele tinha de ser uma pessoa pobre, né, e ele passa a se acostumar, né, com a ideia de que ele tem, enfim, direito à herança, né, às propriedades do pai, né. Então, a gente também precisa de algum tempo, né, para a gente conseguir deixar para trás essas nossas ilusões, né, e inclusive os ensinamentos expedientes que o Buda ensinou antes, né. Então a gente tem que ir amadurecendo, né, esse tempo. Okay. And to make this point again, another way to think of this is to recognize that expedient teachings are themselves deceptive. And we should recognize how we are attached to these expedient teachings just as we are attached to our delusions. Então, outra forma da gente dizer isso, né, é que esses ensinamentos expedientes, eles, de certa forma, eles têm um engano ali dentro deles, né? Então, a gente precisa reconhecer que nós estamos apegados a esse tipo de engano, né? E tentar abandonar, né? Okay. And this is where we pick up with the story in chapter 7. So in this parable, a guide is taking a group through a wilderness to go off to a city of treasures. Before the people start the trip, they're only thinking of the treasures they're going to find at the destination. The guide tells them about how difficult the trip is going to be, but this difficulty is still just an idea to them. Então, é aí que a gente entra, então, na parábola do capítulo 7, né? Então, essa parábola, ela fala sobre um guia, né, que leva um grupo, então, através do deserto até uma cidade que tinha muitos tesouros, né? Só que antes de iniciar essa viagem, o guia, ele fala, né, sobre as dificuldades da viagem, né? Mas só que para as pessoas que estavam nesse grupo, essas dificuldades eram somente uma ideia, né? Eles não sabiam o que era, de fato. Ok. Okay, so once the group gets about halfway through the trip, they start to get cold, they start to get tired, they start to get hungry. They forget about the treasure that they're going towards and only think about how unhappy they are. And maybe they no longer believe the guide. So they tell the guide they want to give up and go back to their lives the way they were before. Só que aí no meio do caminho, essas pessoas elas começam a perceber, né, que na verdade é muito difícil, né? Aí elas ficam com frio, ficam com fome, né, ficam cansados e aí elas se esquecem do objetivo, que são os tesouros, né? E aí elas só conseguem pensar que elas estão se sentindo assim muito infelizes, né? E aí elas já passam até a nem acreditar mais no guia delas, né? Elas só pensam em desistir da viagem e voltar. Ok. Okay. So the guy doesn't want his group to miss out on these treasures, and he knows the journey is going to be as difficult to go back where they started as it is to go on to the city because they're halfway. So by magic, he makes a city in the middle of this wilderness. Então, só que elas querem voltar, né? Só que elas já estão no meio do caminho, né? E aí o guia, então, para ajudar elas, né, e afastar essas dificuldades, né? Então ele faz, né, aparecer essa cidade mágica. Okay, and so in the city, the group can get away from the difficulties of the wilderness. They can rest. They can be comfortable, and they can forget about how difficult the trip was for a while. So the reason the guy does this, he knows the city, he knows the treasures that are waiting for them in the real city, in the real magic city, and he doesn't want the group to give up on their trip.
Então, nessa cidade, as pessoas elas conseguem descansar, elas conseguem ficar mais confortáveis, elas conseguem esquecer, né, das dificuldades que elas passaram, né? E por que que o guia ele faz essa cidade mágica, né? Porque ele sabe quais são os tesouros que esperam por elas, né? Então ele quer que elas descansem, né, para poder continuar a viagem. Ok. So once the people have had their rest, the guide says, okay, let's go, and makes the city disappear. You could probably imagine at this point the people were pretty unhappy because they were resting and enjoying themselves in the city. But at that point, there was as much of a trip to go back to where they came from as there was to get to the city of treasures. Então, depois que as pessoas elas descansam, né, esse guia ele faz desaparecer essa cidade mágica, né? E aí a gente imagina, né, que as pessoas provavelmente ficaram muito infelizes, né, porque elas estavam ali descansando e de repente, né, precisam voltar, né, à realidade. Só que nesse ponto da viagem, elas já estão no meio do caminho, tanto para elas irem até o final quanto para voltar, daria na mesma. Ok. Okay. So there's a similarity between this and the other parables. In the first story, the children got more than what they were promised. They thought they were going to just get some simple carts, and they got the best carts that the father had. In the second story, the son got something he had all along, but didn't realize it, even though he thought he was just getting a job with his father. In this story, the unexpected event is not quite as happy, because the group lost something they thought they had and were not happy about it. Então, existe uma similaridade, né, entre essas e as outras parábolas que a gente já viu, né? Então, na primeira história, as crianças elas recebem mais, né, do que elas tinham, do que o pai tinha prometido para elas. Na segunda, né, o filho ele recebeu um tesouro, né, que na verdade era algo que ele sempre teve, mas não sabia. E nessa história, o grupo eles perderam algo, né, que eles pensavam que eles tinham, mas não tinham. Só que eles não ficam felizes, né, de ter perdido essa cidade mágica, né? Ok. And in all these stories, the people are working with a guide. In the first story, the children just ignored their father until the father told them something that they wanted. In the second story, the son was only able to hear his father after years of preparation. And in this story, the people in the group started to doubt their guide as the difficulties of the journey started to pile up. In reality, though, they're not doubting the guide as much as doubting themselves and their ability to complete this journey that the guide has set up for them. Então, todas essas parábolas, né, elas envolvem um guia, né? Então, na primeira história, né, as crianças simplesmente ignoram as promessas do pai, né? Eles ignoram o pai chamando elas, né? Na segunda história, o filho conseguiu ouvir o pai, né, somente depois de um tempo de preparação, né? E nessa história da cidade mágica, né, as pessoas elas começaram a duvidar do guia, né, no meio da jornada, né? Na verdade, elas não estão duvidando do guia, né? Nessas três parábolas, elas não estão duvidando do guia, do professor, né? Elas estão duvidando delas mesmas, né? Da capacidade delas mesmas de conseguir completar a jornada. Ok. Okay. So, and the deception in this story, the deception, the magic city is the deception in this story. And the reason the guide made the city is not what the people in the group thought. They thought the purpose of the story was to give them a rest. And in reality, the purpose of making the city was to give them a rest. But in reality, the purpose for making the city was to help them continue their journey. Então, a cidade mágica, né, que o guia ele criou, ele conjurou ali, não foi simplesmente uma forma de enganar, né, as pessoas, né? O guia ele não fez isso pela razão que as pessoas pensavam, né? As pessoas achavam que ele tinha feito essa cidade mágica para que elas pudessem descansar, mas na verdade não, né? Ele fez essa cidade mágica como uma forma de fazer com que elas continuassem a jornada delas. Ok. Okay. So, as he did with the other parables,
after he tells this parable, the Buddha explains what he means by them. Excuse me. So the very first thing he said was that his magic city, the magic city in this story, is like the Buddha's teachings of nirvana. The Buddha realized people would think they couldn't become enlightened, so he gave them a rest with his teachings of suffering, meaning the Four Noble Truths. Então, o Buda, ele explica, né, que a cidade mágica, né, que seguia conjurou, é como os ensinamentos prévios do Buda sobre o Nirvana, né? Então, o Buda, ele percebeu que as pessoas, elas poderiam pensar, né, que elas não poderiam atingir a iluminação. Então, ele dá um descanso para elas, né, que é o ensinamento a respeito do sofrimento nas quatro nobres verdades. So what this means is that not only is suffering imaginary, but freedom from suffering is also imaginary. Então, o que que isso quer dizer, né? Que não somente o sofrimento é imaginário, né? Mas também a liberdade a se livrar dos sofrimentos também é uma coisa imaginária. So this can be very difficult to hear. So let's stop here and think about this. I don't think this means that pain is not real. It's just not what we think it is. It's a sensation that affects us in many ways, especially people who have chronic pain know this. But we humans do things that are painful and don't call that suffering. Então, é difícil a gente ouvir isso, né? Mas vamos parar um pouco e pensar, né, a respeito desse assunto. Então, isso não está querendo dizer que, na verdade, a dor, ela não é real, né? Que a dor não existe. Ela só, na verdade, não é aquilo que a gente pensa que ela é, né? Então, é uma sensação que afeta a gente de várias maneiras, né? Então, pessoas, por exemplo, que têm uma dor crônica no corpo, né, sabem que a dor é real, né? Mas é a forma como a gente é afetado por elas que que é o que a gente entende como dor, né? Então, nós humanos, a gente faz coisas que são doloridas, né, pra gente, mas nem sempre a gente encara isso como sofrimento. So just maybe as an easy example, we can talk about taste and flavors. So taste, like pain, is also a sensation. We can say there's some taste we like and some others that we don't. In Japan, there's this food called natto, which is fermented soybeans. Many people like natto. Many people do not like natto. If I eat natto, I suffer. If other people who like natto eat it, they do not suffer. But we're both eating the same thing. And maybe we can talk more about this in the discussion after the talk. Então, um exemplo, né, a respeito dessa dor, né, que é subjetiva, é sobre o gosto das coisas, né? Então, é um tipo de sensação que a gente tem. Então, e tem alguns sabores que a gente gosta e alguns sabores que a gente não gosta, né? Sabores que provocam dor na gente, outros que não provocam. Então, existe no Japão um alimento chamado natto, né? Que é uma comida feita de soja fermentada. Então, muitas pessoas, principalmente lá no Japão, né? Eles gostam de natto, né? Só que muitas pessoas não gostam de natto, né? E tem gente que quando come natto, tipo, fica sofrendo mesmo, né? Porque realmente não gosta, né? E outras pessoas, elas não sofrem, né? Pelo contrário, né? Os dois, na verdade, eles estão pensando da mesma forma, né? É somente a sensação, né? Mas a gente vai falar mais sobre isso depois. So when we start to see suffering and freedom from suffering as illusions, we stop trying to grab on to either one. It's like holding on to water. Even when we get what we want, for example, the new house we live in has flaws. The new job we get can be more difficult. Even a new car we get dented. We have little control over the world around us. But the Buddha teaches us we have more control over our minds and our beliefs than we think we do. Então, quando a gente vê o sofrimento e a libertação do sofrimento, né, como ilusões, a gente para de se apegar tanto, né, a ambos. É como se a gente estivesse tentando assim agarrar a água com as mãos, né? Mesmo quando a gente consegue o que a gente quer, né, esse desejo ele dá lugar a um novo desejo, né? Então, por exemplo, quando você vai morar num lugar novo que você queria, né? Logo você começa a encontrar defeitos naquele lugar,
quando você consegue um emprego novo que você queria, né? Logo você começa a reclamar do trabalho novo também, falando que ele é mais difícil, né? Então você compra um carro novo, daí o carro novo ele vai uma hora vai amassar, você vai bater, né? O carro novo. Então a gente tem na verdade pouco controle, né, sobre o mundo que está fora da gente, né? Então o Buda ensina que isso tem mais relação com o controle da nossa mente e com os nossos pensamentos, né? Ok. So this illusion of nirvana is another expedient, but it's necessary to get us to move towards enlightenment. Even when we have attachment and suffering, the expedient teaching of nirvana helps us shed our illusions. But if we stay fixed on this goal of ending suffering, we're only, as the Buddha says, trying to end suffering with more suffering. Então, mesmo quando a gente ainda tem, né, apego e aversão, os ensinamentos expedientes, os ensinamentos provisórios, né, sobre o Nirvana, eles nos ajudam, então, a acabar com as ilusões, né? Mas só que se a gente ficar, assim, muito apegado a esse objetivo, né, a gente vai acabar só gerando mais sofrimento, né? Então, isso é o que o Buda fala, né, que é tentar acabar com o sofrimento com mais sofrimentos. Okay. And let me quickly just mention one way of misunderstanding this teaching. This is not what's called stoicism. This is not being indifferent to suffering. It doesn't mean we don't care about people being hungry, cold, or in pain. This is not just like I've got mine, I don't care anybody else. We still need to help each other. Então, ele quer deixar claro aqui que, na verdade, esse tipo de pensamento não é uma forma de estoicismo, né? Ele está falando que não quer dizer que a gente não se importa com as pessoas que sentem fome, frio, né, ou dor, né? Então, não quer dizer que não se importa com ninguém, né? Ainda a gente precisa ajudar os outros, né? Okay, so this is not a way of separating ourselves from the world. This kind of indifference is really just another form of aversion. It just means we don't want to see problems, so we act like they aren't there. Então, a gente não quer se isolar do mundo, né? Esse tipo de indiferença, né, em relação aos sofrimentos dos outros, na verdade, cria somente mais aversão, né? Se a gente não quer ver esses problemas, né, então a gente já passa a agir como se, na verdade, esses problemas não existissem. Okay, this teaching is rooted in our practice as bodhisattvas. As the Buddha said in chapter 2, I only teach bodhisattvas. Então, esse ensinamento está enraizado na nossa prática como bodhisattvas, né? Porque no capítulo 2, o Buda ele fala, né, que ele só ensina os bodhisattvas. Okay. All right, so our detachment from suffering, our recognition that suffering is an illusion, that freedom from suffering is also an illusion. This is grounded in our desire to benefit all beings. Então, esse ensinamento, né, de que os ensinamentos provisórios eles são somente ilusões, ele é fundamentado, né, no desejo de a gente beneficiar, né, ajudar todos os seres. Okay, so when the Buddha says, I only teach bodhisattvas, it doesn't mean there are people that he doesn't teach. He's teaching everyone. What it means is that the ordinary people like us, whether we realize it or not, we are really bodhisattvas, and the purpose of his teaching is to awaken us as bodhisattvas. Então, quando o Buda ele fala, né, que ele só ensina bodhisattvas, na verdade ele não está dizendo que ele não ensina algumas pessoas, né? Ele ensina para todas as pessoas. Então, isso quer dizer que, na verdade, todos nós, a gente sabendo disso ou não, nós somos bodhisattvas também. So the first perfection of bodhisattvas is generosity, and all the other perfections follow from that. This is our way of making connections with people, or actually helping to remember the connections that are already there. Então, o primeiro treinamento de um bodhisattva, né, a primeira perfeição que um bodhisattva treina é generosidade, né? Então, as outras, elas vêm disso, né? Então, essa é a primeira porque é a forma como a gente encontra, né, de criar conexões e se relacionar com as outras pessoas. So it's rarely beneficial to make anybody suffer. I mean, sometimes doctors will need to do this to help cure someone.
but there are times when to avoid suffering can block a beneficial course of action. So when that guide made the magic city disappear, he knew the people in the group would be unhappy. He knew they would suffer, but he knew he had to make it disappear for them to be able to continue their journey. Então, normalmente não é bom, né, a gente fazer as outras pessoas sofrerem, né? Mas tem momentos que se a gente evitar o sofrimento, a gente vai estar só atrapalhando alguma coisa boa, né, que pode acontecer, né? Então, quando o guia ele faz a cidade mágica desaparecer, ele sabia que as pessoas elas não iam gostar, né? Mas só que ele sabia que ele precisava fazer isso para que as pessoas pudessem continuar a jornada delas. This is what the Buddha explained in his story. His expedient teachings of nirvana were as unreal as that magic city. And so to reach enlightenment, we need to set them aside. Então, é isso que o Buda ele ensina, né, nessa parábola, né? Que a gente precisa abandonar os ensinamentos expedientes, os ensinamentos do Nirvana, que ele tinha ensinado anteriormente, para que a gente pudesse seguir adiante, né? So when we hear the Buddha say that suffering and the end of suffering are imaginary, we need to hear this as bodhisattvas who are determined to benefit all beings. And remember that we chose to come into this world of suffering. We chose to be born into this world of suffering in order to benefit all beings. Então, isso que o Buda ele fala, né, nas suas histórias, que a gente precisa, na verdade, nos converter em bodhisattvas, né, entender que nós somos bodhisattvas para ajudar todas as pessoas que vivem nesse mundo, né, e que estão sofrendo. Okay, so there we go. That's as far as I wanted to get. I know this has been going on for quite a while now. One reason I wanted to split this into parts, I didn't want to make it overwhelming. But in the second part, I want to continue talking about this parable from chapter 7. But I also want to talk more about what expedient teachings are, what suffering is, and what we are as bodhisattvas. But right now, I want to just stop and make sure we understand where we've come so far. Então, ele já falou, ele disse, né, que ele já falou demais até agora, né? Então, por isso que ele dividiu essa parte em essa parábola em duas partes, né? E na parte 2, então, ele vai falar mais a respeito dos ensinamentos expedientes, os ensinamentos convenientes, o que é o sofrimento e o que é ser um bodhisattva, né? Mas, por enquanto, então, ele quer parar por aqui e ver se a gente conseguiu entender tudo. Ok. Okay. So I don't know if anybody has any questions at this point. If you don't have any questions, I've got some questions for you. Maybe get a conversation started here. But I'll go ahead and leave things open in case anybody has questions. Então, agora ele quer saber, né, se todos então estão entendendo, se tem perguntas até aqui, porque caso não tenha, a gente não tenha perguntas para ele, ele tem perguntas para nós, né? Então, ele quer que a gente tenha uma conversa agora, né? Então, o momento é agora, pessoal. Aproveitem. Let's see if they have any questions. So let's wait. Let's hope. Okay. So I have one question. Sure. Okay. When you say that this is not Stoicism, yes. Are you talking about like the Greek philosophy or Stoicism in the like as an expression, like to be tough and live in a very hard way? So what did you mean about this? I think it's more the latter. I think it's more the latter. The Greek, you know, Epictetus and a lot of the philosophers. I mean, that was a Stoicism in the Greek and actually Roman, both was a very complicated philosophy. I think what I mean is your second example, where, you know, the tough guy, you know, nothing bothers me. I can do anything. I can go anywhere. That to me is a separation from the world. It's a way of separating yourself from suffering and losing compassion. And that's why I think it's so important to remember
that when we hear that suffering is an illusion, we need to remember to hear that as bodhisattvas, as people who we know we don't have that illusion, but other people are still mired in that illusion, and that our job is to help them out of that. Ok. Eu perguntei, né, se quando ele disse que esse ensinamento não é sobre estoicismo, eu perguntei se ele quis dizer estoicismo, a filosofia, né, a filosofia grega, lá, romana, ou se é só, porque às vezes a gente fala sobre estoicismo de uma maneira, uma figura de linguagem, assim, né, para dizer, eu sou durão, né, eu vivo, assim, muito focado e tal. Aí ele disse que, assim, que a filosofia do estoicismo, né, lá romana e tal, grega, lá de Epiteto e tal, é muito complicada. Ele falou, né, filosofia mesmo, né? Então ele falou, não é sobre isso que ele está querendo dizer ali, né? Ele está falando sobre a forma, quer dizer, essa forma da gente se referir, assim, sou estoico, né? Eu sou fortão, eu sou durão, né? Nada me abala, né? E tal, tipo, mais a figura de linguagem, né? Porque quando a gente age dessa maneira, né, a gente está se separando, então, do restante do mundo, né? Então, a gente não está, assim, agindo como bodhisattvas, né? Tá procurando ajudar as outras pessoas, né? A gente está, assim, ficando isolado só, né? Okay. So there is one question here about generosity. So generosity is something that a bodhisattva must have, every bodhisattva. So it's when the Buddha talks about the 6 perfections of a bodhisattva, it's more, these are guides. It's also, you can think of it as a guise of helping us see things for what they are. And when we start to think with minds of generosity, to think that benefiting someone else is also benefiting ourselves, as opposed to another way of thinking that for me to win, somebody else has to lose, then that's a way of starting to see the world for itself. And when we start with that idea of generosity, when we start making connections with other people, that we start bridging that gap that we make between I am this independent existence that doesn't depend on other beings for my existence at all, that generosity helps break that illusion that we're separate from other beings. And that's one of the things that suffering does, and I'll ask this question later on if there's no more come up. One of the things I've seen that suffering does is it isolates us. It makes us feel like we're the only people who could possibly feel the way that we do, as opposed to letting suffering do it. And in fact, that's something that Nietzsche wrote about, that one of the best things to happen to people a lot of times is to suffer, because when they have that ton of suffering, it brings out compassion, because they realize other people are suffering exactly the same way that they're suffering. Então, a pergunta era sobre se generosidade é inerente aos bodhisattvas, né? Então, eu falei, né? Se todo bodhisattva tem generosidade, né? Então, ele disse, né, que o Buda ele ensinou sobre a generosidade para a gente, né? Para que a gente pudesse criar elo com as outras pessoas, né? Então, a generosidade não é assim, a gente dá as coisas, né? E assim, a pensar na gente mesmo, né? Ou é para a gente quebrar aquela ideia assim, um ganha e o outro perde, né? Então, quando a gente cria generosidade, né, a gente está rompendo essa distância que existe entre as pessoas, né? A gente começa a entender que a gente depende uns dos outros, né? Que um vive por causa do outro, né? Então, essa é a função da generosidade, né? Por isso que os bodhisattvas têm que treinar a generosidade, né? E também para a gente entender, né, que o sofrimento, na verdade, às vezes, até já brincando com a próxima pergunta, né, que o sofrimento das outras pessoas, né, também pode ser o nosso próprio sofrimento, né, e que a gente consegue criar assim empatia com as pessoas, né, a gente consegue criar, o que ele falou, né, que na verdade assim o sofrimento é uma coisa que pode fazer com que a gente aprenda e cresça, né? E que, na verdade, o sofrimento pode ser, na verdade, a melhor coisa
que pode nos acontecer, né? Então, por isso, né, respondendo de forma, traduzindo de forma geral, assim, né, não palavra por palavra. Então, é isso que ele quis dizer. And we can get confused about generosity very easily, because there are times, I've done this myself, of course, there are times when generosity is for the benefit of someone else. And we can think we're being generous when we're really just trying to benefit ourselves. We're trying to make ourselves look good by doing something we think is generous, or by like giving a present to somebody and saying, oh, well, don't you think I'm so wonderful for giving you this present? One of the ways I like to put it is generosity is not a business transaction. It's not something you do in order to get something back for yourself. And that's one way that I use to try to tell, is this something I'm truly doing for someone else's benefit, or is it something I'm trying to do to get something for myself? Então, eu falo que assim, às vezes é muito fácil a gente se confundir sobre o que é generosidade, né? Porque a gente às vezes pode fazer alguma coisa para outra pessoa esperando um retorno para a gente, né? Então você faz para mostrar assim, olha só como eu sou generoso, né? Como eu faço tal coisa, né? Ou você dá alguma coisa para alguém, um presente, tal, só para ficar falando depois, né? Fui eu que fiz, né? Fui eu que dei e tal, né? Então não é isso, né? Que na verdade é a generosidade, né? Generosidade é a gente fazer as coisas sem esperar nada em troca, né? Então, é realmente se preocupar com a outra pessoa, né? Ok. So to answer the question, finally, I don't think generosity is something a bodhisattva has to have, or is supposed to have. It's just something that's part of who we are. And as we awaken that true nature of generosity within ourselves, we start to awaken that nature of bodhisattvas that we have in ourselves. Então, ele falou assim que, respondendo, então, finalmente a pergunta, né, generosidade não é algo que a Bodhisattva tem que ter, né? É uma coisa que a gente vai desenvolvendo, né? Faz parte da gente, né? Então, a gente vai desenvolvendo isso, né? Conforme a gente vai percebendo a realidade das coisas, né? E o que é, de fato, ser um Bodhisattva, né? Então, é uma coisa que é gradual, né? Então, pelo que eu entendi da resposta, assim, não é algo que a gente tem que ficar bitolado em cima, assim, tem que ser generoso, tem que ser generoso. Não, a gente vai criando isso naturalmente. Ok. Okay, good question. Thank you. Thank you. There's another question about suffering. Mm-hmm. So, the suffering, is the suffering important to our growth? So, in order to grow, we have to suffer? I can maybe turn that around a bit, and saying that avoiding suffering can restrict our growth, can restrict our path. If that makes a little more sense. I mean, it's not like if we're not suffering, we're not. I don't think if we're not suffering, we're not growing. But I think that, again, one of the things that suffering can do is it can create fear. And we can believe, especially if it's things that we aren't suffering yet, we can think, oh, if I do this, I'm going to suffer. If I go outside and it's 10 below zero, then I'm going to suffer. As opposed to thinking, oh, well, if I go outside and I'm wearing the right clothes and I do my preparation, then it might be possible to go out and have a really nice walk and to see, what kind of things the world is like when it's really this cold. It can be very quiet, could be pretty. So when we avoid suffering, we could also be avoiding experiences that would help us grow. But I don't think it's quite as accurate to say that we need suffering to make us grow. Does that make sense? Então, eu perguntei, né, se eu sofri, na verdade, eu mudei um pouquinho a pergunta ali. Eu perguntei assim, se a gente precisa sofrer para crescer, né? E aí ele respondeu que, na verdade, né, não é que a gente precisa sofrer, não é que tem que ter sofrimento para crescer, né? O sofrimento, talvez se a gente evitar muito o sofrimento, né, a gente pode deixar de crescer, né? Então, o que ele quer dizer com isso, né? Que o sofrimento ele gera medo, né? Então, se você tem medo, né, você, por exemplo, não vai sair para o lado de fora de casa, porque se você sai para o lado de fora de casa, você vai estar sujeito ao sofrimento, né? Mas só que se você fica com medo e não vai, né, então você
pode deixar de aproveitar a vida, né? Aproveitar uma caminhada, enfim, aproveitar o que as coisas, né, aí fora tem para oferecer para a gente. Então, não é que a gente tem que sofrer, né? Mas é que a gente não precisa ficar com medo, né, do sofrimento, né? Então, seria isso, mais ou menos. And that was one of the questions I had for the group, is just if for people to think and maybe talk about times when they've overcome suffering or overcome difficulties to accomplish something that they thought was worthwhile. Então, inclusive, essa é uma das perguntas que ele quer fazer, né, para a gente, a respeito do sofrimento, né? O que que a gente faz, né, para superar um sofrimento, né? O que que a gente consegue, que, que a gente fez para superar o sofrimento, né? E se valeu a pena, né? É uma das perguntas que ele tem para fazer para a gente depois. Okay. There is another question here. Mhm. We have the 6 paramitas, but which one is the most important? Is generosity the most important paramita? Well, when I saw that question, the first thing I thought was at the end, I'm sorry, at the beginning of chapter 17, the Buddha says, anyone who believes, even for a time as short as the blink of an eye, in the ever-present nature of Shakyamuni Buddha, that there's more merit in that than the first 5 of the 6 perfections. And the last of the perfections being wisdom, of course. So in some ways, this is getting back, kind of getting ahead of myself to like the teachings in chapter 16, but just having this sense of the Buddha as an existence who's been around for all time, who will be around forever, and who is constantly helping us to become enlightened. This is more important than all but the last of the 6 perfections. I'll stop there and then I'll continue when you're done. Então, sobre as 6 paramitas, ele disse assim, né, que no capítulo 17 tem um trecho que fala assim, se você acreditar, né, no Buda, né, mesmo que seja por um tempo tão curto quanto o piscar dos olhos, né, então isso gera mais mérito do que praticar as 6 paramitas, né? E, claro, a última paramita é a paramita da sabedoria, né, que é a mais preciosa, né? Então, o que isso quer dizer, né? Que no capítulo 16, né, o Buda ensina que ele está sempre presente, né? Então, para a gente acreditar, né, que o Buda está sempre presente, né, sempre guiando a gente, né, possibilitando a gente atingir a iluminação, isso é a coisa mais importante, né? Mais importante do que as 6 paramitas. Ok. So I don't know that the generosity is the most important, but it's certainly the one that is the break from the teachings of Nirvana, because in the Four Noble Truths, we're concerned with our own suffering. How do I stop my suffering? How do I stop my desire? As opposed to generosity, it turns that outward to where we're starting to think about how do we benefit other people instead of just benefiting ourselves. Então, ele não sabe se a generosidade é a mais importante, né? Mas ele acha que, com certeza, é um ensinamento que quebra com o ensinamento do Nirvana, das 4 nobres verdades. Por quê? Porque nesse ensinamento inicial, as pessoas elas estão preocupadas somente com a própria iluminação, né? Elas atingirem o próprio Nirvana. Mas só que, com a generosidade, a gente passa a se preocupar com as outras pessoas, né? Não é mais só sobre a gente, né? A gente quer ajudar os outros. Or put differently, we don't see any benefit between benefiting other people. Sorry, we don't see any difference. We don't see any difference between benefiting other people and benefiting ourselves. Então, a gente não consegue perceber mais diferenças entre beneficiar as outras pessoas e nos beneficiar a nós mesmos. Então, não tem mais diferença entre uma coisa e outra. Ok? Mais alguma pergunta, pessoal? I think that your answer about suffering was very interesting. So if we try to avoid suffering every time, we won't leave. Right. Yeah.
You just stay in bed all day. Yeah, yeah. So we have to face the suffering, and so it's part of life. No problem. So we have just go Well, ahead. and many times it turns out not to be what we think it's going to be. Yeah. Because most of suffering happens in our imagination before something happens. So we'll try to avoid situations thinking that, oh well, I won't be able to handle this. And it's like, well, yeah, you'll do this just fine. Just it may not be what you think it's going to be, but it'll be okay. Eu falei que eu acho que a resposta dele sobre o sofrimento ali foi muito interessante, né? Porque se a gente parar de ficar querendo evitar o sofrimento, a gente não vive, né? E ele respondeu assim que, de fato, né? E, na verdade, a maior parte dos sofrimentos nem acontecem de verdade, né? Eles estão só dentro da nossa cabeça, né? Então, as coisas, não, a gente imagina um monte de coisa, fica sofrendo e, na verdade, né? nem se concretiza, né? Então, interessante. And one of the great ways of helping to face that is by helping each other through those things. Because if we have a situation where we're worried about something or we're concerned something's going to happen, we can talk to somebody else about it, or we're going through a situation that somebody's already gone through. As an example, I am a cancer survivor, and when a couple of weeks ago, I was in the grocery store and I heard somebody talking about how he had just been diagnosed with the same kind of cancer that I had. So I went to him and said, here's my phone number. If you ever need to talk about your situation, I know how difficult this is going to be. Call me up and I'm happy to talk with you about it. So that was something where I was able to help him through a situation similar to what I had already been through. And I think that is another way that as bodhisattvas, we can help people to work through difficulties that they have. Então, assim, que a generosidade, né, serve justamente para a gente quebrar essa questão do sofrimento, né, que a gente começa a entender que as outras pessoas também sofrem, né, e se a gente ajuda as outras pessoas, a gente fala sobre o sofrimento delas, a gente entende nosso próprio sofrimento, né, e a gente ajuda uns aos outros dessa forma, né, através da generosidade. Aí ele deu um exemplo, ele falou que ele teve câncer, né, e que ele se curou do câncer e que há um tempo atrás, acho que a semana passada ele falou, ele foi no mercadinho e ele escutou uma pessoa falando que tinha sido diagnosticado com o mesmo tipo de câncer que ele teve, né? E aí ele se aproximou dessa pessoa e falou para ela, né, que contou a história dele, falou que se ela quisesse, poderia ligar para ele, para eles conversarem sobre isso, né? Então é uma forma de a gente assim se ajudar, né, a compartilhar o sofrimento e conversar sobre isso, né? Okay. So part of generosity is not only being willing to help someone else, it's being willing to let other people help us as well. Então, a parte da generosidade não é também somente a gente ajudar as outras pessoas, né? Mas também é como as outras pessoas podem ajudar a gente. Great. So I think that we don't have answers anymore, so we can go ahead. Okay. Okay. All right. Well, I knew this was going to be long. Why I wanted to split it up into two parts. And thank you again for inviting me. I look forward to seeing you all again next month. Ok. Então, ele falou que ele sabia que essa parte ia ser mais longa, né? E por isso ele dividiu em duas. Então, ele agradeceu e disse que já está esperando para encontrar com a gente novamente no mês que vem. And if you have any questions before next month, please send them to Shamio Tatsu and he can get them to me and I will do what I can to respond to them. Ok. E se vocês tiverem alguma dúvida antes do mês que vem, antes da gente se encontrar de novo, vocês podem mandar para mim, Guilherme, a pergunta e eu procuro da Sensei e a gente encaminha então para ele, né, para ele responder. Ok. Okay. O Kuda Sensei, quer falar alguma coisa? Não. Obrigado pelas essas presenças. E, né, bom, hoje também foi, gostaria, acredito que vocês aproveitaram bastante.
E eu estou querendo convidar Reverendo Ana no próximo workshop, né? E, sabe, Reverendo Ana real, tá? A gente vai conseguir encontrar. Então, ó, Guilherme, por favor, avisa para Reverendo Ana. Uhum. ah, é, ah, fica um pouco aqui, fica pouco aqui. Ah, Deixa sim. aberto, tá? Deixa aberto. Aí a gente precisa conversar sobre o próximo workshop com ele, Ah, tá. tá bom? Tá bom. Bom, Okay. So, Buddha Sensei said that we are very happy that we are very happy with your lecture today, and we are going to meet each other for real in the next workshop, August. Mm. So he wants to talk with you after this lecture. So if you can stay a little while Yes, certainly. after the finish, so we Mhm. need to talk. Okay. Okay, então, happy to. pode fechar. Tá. So, Bom. quer recitar o Daimoku 3 vezes você, Sensei, ou quer que eu faça para ele? Não, não, não. Pede para ele, por favor. Ok, tá. Então, Warner Sensei, let's finish chanting o Daimoku 3 times. Certainly. Namu Myoho Renge Kyo. Namu Myoho Renge Kyo. Namu Myoho Renge Kyo. Thank you very much.